Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda um telefone que fica à sua disposição, é São Paulo 11 5052 6622. Nesta edição de Gente que Fala, fisioterapeuta Pamela Bulgarelli. Pamela, que bom tê-la aqui. Muito obrigada, prazer estar aqui novamente. Você é da Inovar Saúde. Isso. O que é Inovar Saúde? Inovar Saúde é uma empresa que foi criada por mim e pela minha sócia, Diamani Caran, com o intuito de levar a fisioterapia numa amplitude maior. A gente olha o paciente como um todo, como a fisioterapia deve fazer, né? Olhar esse paciente dentro de um conjunto, seja no trabalho, seja em domicílio. Então, os nossos atendimentos são domiciliares e corporativos. Domiciliares? Domiciliares. Nossa equipe de fisioterapeutas são todas especializadas, atendem em diversas regiões de São Paulo. Então, ela vai até a casa do paciente, observa a necessidade dele e faz o tratamento dentro daquele contexto, né? A gente trata a necessidade propriamente dita e todo o conjunto que envolve. Também conosco o advogado Francisco Tadeu Souza. Doutor Francisco, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Bom dia, Pamela. Bom dia, Zancopé. Bom dia a todos. Você é especialista em Direito Médico e da Saúde. Exato. Me especializei em Direito Médico e da Saúde para atender uma demanda específica de pacientes e de médicos em torno das novas legislações de saúde e também com relação aos problemas de pacientes junto ao SUS e planos de saúde. Então, para garantir o acesso dos pacientes e para garantir o direito dos médicos em exercer a arte médica, eu atuo nessa área. Você, no momento, está com uma atividade intensa, porque são planos de saúde e tudo mais o que acontece que lesa o cliente desses planos, não é isso, não? Exatamente. De um lado, os médicos têm uma carga de trabalho gigantesca, baixos honorários, tem que fazer um atendimento monstruoso, às vezes de filas gigantes. Do outro, o paciente precisa ser bem atendido. Então, tudo isso gera um conflito por trás, interesses econômicos de planos de saúde. Então, para garantir o bom exercício da medicina e para garantir a liberdade e o atendimento do paciente, a gente atua nessa área. Realmente, o trabalho tem crescido bastante. Doutor Francisco, recentemente nós tivemos um seminário em São Paulo e os pontos que foram destacados neste seminário, né? Direitos em relação a tratamento, plano de saúde, isenção tributária, direito previdenciário. Acho que nunca este assunto foi tão discutido como atualmente. Exato. A difusão das informações por meio de associações de pacientes, por meio de sites de internet e outros meios, e por meio também de programas de rádio como o seu, tem levado os pacientes a conhecer um pouco mais os seus direitos. Então, direitos de atendimento, direito de cobertura para medicamentos não nacionalizados, direitos de acesso a procedimentos, exames e tratamentos que, em princípio, não são cobertos pelo SUS. Então, essa difusão de informações tem estimulado o debates como esses. Então, os pacientes têm ido atrás, tem aumentado o número de ações junto ao judiciário e medidas novas vêm sendo propostas para diminuir ações. Enfim, o debate tem crescido bastante graças à difusão da informação adequada. Tem dúvidas mais constantes, mais recorrentes? O que mais os pacientes perguntam, né, indo direto ao ponto, até é a questão financeira. Primeiro, a questão da cobertura. Ele quer ser tratado, ele tem direito de ser tratado. Então, essa questão dos tratamentos não incorporados ao SUS é uma questão bem recorrente. Por outro lado, os pacientes sempre questionam a questão previdenciária. Depois que ele tem o diagnóstico da doença, o que ele faz? Por óbvio, ele vai ter a sua capacidade de gerar riquezas diminuída, não vai conseguir trabalhar, então ele passa a ter direito a um auxílio-doença. Se a doença for crônica, a exemplo de pacientes oncológicos, então ele tem direito, por exemplo, se for o caso, a uma aposentadoria por invalidez, mas vale lembrar, até aproveitando o espaço, ele deve ter contribuído com anterioridade à doença para ter acesso àquele direito previdenciário. Outras questões também são levantadas com relação a isenções tributárias, IPVA, ICMS, são questões bem recorrentes. Então é importante que o paciente entenda, e aí já dando um pitaco para os pacientes oncológicos, tem sim isenção, desde que aquele câncer tenha gerado uma deficiência física.
Então, dúvidas tributárias, previdenciárias são sempre recorrentes. Doutor Francisco, o senhor discorre assim com uma facilidade, né? Que eu imagino que aqueles que tenham tratamentos de câncer, né, o oncológico que o senhor se referiu, mas sendo mais direto, tratamento com câncer, problemas com câncer, acho que não tem tanto. A pessoa fica tão deprimida que a última coisa que ela vai lembrar é os direitos dela. Não seria esse aspecto, não? Sim, de fato, a pessoa acaba ficando um pouco debilitada em todos os sentidos. A própria angústia em função da doença, o desespero, porque às vezes ele não tem uma cobertura ou faz uma solicitação ao plano de saúde e o plano de saúde demora a responder, ou então aquela prescrição que impõe ou que passa um tratamento que não é trazido, que não é fornecido no Brasil nem pelo SUS. Tudo isso gera e aumenta a angústia proveniente do diagnóstico de uma doença. Sim. Mas é importante salientar que associações de pacientes têm desempenhado um papel muito importante em levar conforto e também divulgar o direito dos pacientes. Quando o paciente recebe um diagnóstico, eu compreendo a questão da angústia que ele passa, é importante que ele procure os seus pares, procure pessoas que entendam da dor dele, especialmente por associações. A International Myeloma Foundation fez um seminário muito importante recentemente. É importante, então, por exemplo, que o paciente de mieloma se aproxime deles, outros pacientes, como, por exemplo, os com leucemia, se aproximem da Abrale. E aí eu até aproveito um espacinho para falar dos pacientes de doenças raras, que são pouco lembrados, doenças muito debilitantes e altamente letais, que você não tem diagnóstico, que se aproximem de associações como a APMPS, Associação Paulista de Mucopolissacaridose e Doenças Raras. Então, se aproxime dos pacientes, conheça os seus direitos, porque juntos todos têm mais força. Exatamente. Nesse contexto que ele comentou, nós que estamos ali na pontinha, né, diretamente ligados aos pacientes, auxiliando eles também nessa fase de reabilitação, que eles estão tão necessitados de informação e carentes também de um apoio em todos os sentidos da vida dele, a gente sente muito na questão realmente da cobertura de planos de saúde, até no SUS, no fornecimento da fisioterapia, né, que a gente estava comentando anteriormente. O CREFITO está tentando se inserir cada vez mais, mas é uma dificuldade muito grande em reconhecer a importância que a fisioterapia tem para os pacientes, seja um paciente de doença rara, que a gente consegue cuidar dele até o momento mais importante para ele, tanto quanto um paciente pós-câncer, que a gente consegue interferir tanto na qualidade de vida dele em casa ou no retorno ao trabalho, né, auxiliando ele em todos os aspectos. E a gente sente essa dificuldade, tanto dele ser indicado por um procedimento do SUS, propriamente dito, a demora para ele conseguir esse tratamento, que é fundamental que ele inicie rapidamente, que a gente consegue auxiliá-lo muito quando ele é iniciado da maneira mais precoce possível, seja um pós-operatório ou logo que a doença é diagnosticada, tanto quanto na parte de planos de saúde, né, como no atendimento particular, a dificuldade no reembolso, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade em conseguir um tratamento via plano de saúde, mas que seja adequado para ele, que seja personalizado para ele, não uma clínica que atenda qualquer tipo de doença, né, não uma especialidade que seja focada para ele. Mas, Pamela, quando você fala em fisioterapia e plano de saúde, tem uma distância tão grande. Me lembro aqui que nós recebemos uma vez uma reclamação de um paciente que tinha um problema no joelho e uma necessidade de uma série de sessões de fisioterapia. Eu sou leigo, não sei detalhar todos esses termos técnicos que você tem. Mas é mais ou menos assim. Ele nos procurou porque o período, primeiro que ele deveria iniciar o tratamento por aquele convênio que ele tinha, era um período que talvez ele se recuperasse se ele ficasse quieto em Exatamente. casa. O descanso seria muito mais produtivo. E aí, o intervalo entre uma sessão e outra não atendia a prescrição médica. E eu fico sem entender onde a gente vou recorrer a uma fisioterapeuta particular ou vou esperar aquele plano de saúde e vou me recuperar mais pelo tempo do que pelas sessões que eu possa... Que vai ser realizada. Infelizmente, é um conflito bem complicado, que o CREFITO tem, ultimamente, tentado lidar com isso. É complicado pelo fato dos valores repassados por essas clínicas trabalham em demanda muito alta, exatamente para conseguir ter produção, tanto financeira quanto de atendimento. Os locais estão ficando cada vez mais restritos, então os planos não estão liberando nem se conveniando com um número grande de clínicas, muito pelo contrário, muitas estão sendo descredenciadas, o que prejudica o paciente num produto final. Então, muitas vezes, recorrer para o tratamento particular é um caminho. Lógico,
é um custo a mais, ele já está pagando o plano de saúde, muitas vezes ele não vai ter o reembolso, então é um conflito realmente muito complicado, que fica o fisioterapeuta numa ponta tentando fazer o seu trabalho, mas o plano de saúde ali dando uma seguradinha, o paciente que realmente não tem informação, e é bem isso, muitas vezes vai falar, para demorar o meu início de tratamento, ou para eu chegar lá e fazer só um procedimento básico, às vezes eu fico em casa. Então, a falta da consciência da importância da fisioterapia na reabilitação dele, ou até, como a gente comentou anteriormente, na prevenção e promoção de saúde, é muito grande. Então, fica um tripé de dificuldades que a gente tenta lutar ali da parte da fisioterapia para mostrar e desenvolver o melhor trabalho, que seja numa clínica ou que seja no tratamento particular, mas junto com os órgãos, como o CREFITO, que fica ali batalhando para tentar conciliar toda essa remuneração e planos de saúde. Pamela, vocês dois são muito jovens, mas houve um período em que aqueles que atendiam o telefone tinham um equipamento para poder prender o telefone no pescoço. Atualmente é o celular, as pessoas fazem uma ginástica terrível para atender o telefone e ficar com as mãos livres. Agora eu estou querendo entender o uso de notebook, a relação do uso do notebook e o câncer de próstata. Isso. Nesse mês de Novembro Azul, né, que é o mês que a gente vai começar a conversar muito sobre o câncer de próstata, ele vem muito à tona. Na verdade, esse assunto surgiu por volta de 2006, 2007, com um estudo feito, né, por um urologista, que ele observava uma correlação pelo aumento da temperatura da região de próstata, da região genital masculina. Por quê? Uma vez que todo mundo, né, o celular está ali apoiado, e o notebook eu posso levar para o quarto, eu posso levar para a sala, eu posso levar para onde eu quiser, só que eu não me posturo de maneira correta. Né? Ninguém senta lá bonitinho, retinho, para mexer no notebook. A facilidade acaba trazendo grandes problemas. Mas o notebook é para isso, não é? É para facilitar, mas nem tanto. É para facilitar, né, a nossa vida, compactar, deixar menos coisas para a gente poder mexer. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo é o nosso maior instrumento. Então, a gente tem que dar prioridade. A gente não pode facilitar tanto a vida assim. Na verdade, é a falta do hábito, né? Tudo que é confortável a gente tende a fazer, mas não se torna confortável durante muito tempo. E esse estudo veio trazer isso, exatamente. Não é comprovado, não posso falar aqui que, nossa, realmente, todo mundo que usa o notebook durante determinada quantidade de hora vai desenvolver o câncer. Mas tem uma possibilidade pelo aumento da temperatura na região, né? Então, o estudo ele vai falar tanto do câncer de próstata, pelo aumento de temperatura, pela alteração celular que acontece na região, tanto quanto a questão da fertilidade, por aumentar aquele... Não, você fala aumento celular, né? Tem que explicar que é a célula das células do corpo. Porque celular as pessoas já pensam isso. No aparelho. Bem né? falado. A região celular, as células que podem se transformar em células cancerígenas. Doutor Francisco, você coloca o notebook no colo para trabalhar? Olha, até 5 minutos eu coloquei, mas nunca mais eu coloco. Pode colocar um pouquinho só. É melhor evitar. Acho melhor. Tudo que é possível evitar é o melhor, para evitar o hábito. Vou seguir a sua Né? orientação. Se for, coloca uma almofada, mas mesmo assim existem estudos de dermatologistas, mas aí é mais a competência médica, que mostram lesões realmente de aquecimento, de queimadura, pelo fato mesmo com a almofada estar apoiada e não perceber que a temperatura da região está aumentando. Então, assim, não coloca. Doutor Francisco, vamos tratar do assunto nós aqui. Com certeza. Já viu? Com total prioridade. A Pamela não está preocupada com isso. Nós, a partir de agora, ficamos preocupados. Tem cobertura no plano de saúde para isso? Olha, eu vou trabalhar em cima disso, pode ter certeza. Mas, realmente, a questão do fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele colabora muito até para a recuperação da dignidade da pessoa humana. E aí vai uma questão muito evidente para dirimir essa dúvida se tem cobertura ou não. O plano de saúde... Eu faço uma pergunta que pode parecer assim, né, aleatória, mas é verdade. Não, todos os detalhes você tem que se preocupar. Com certeza. E aí, pensando na questão do fisioterapeuta, é importante que os pacientes pensem no seguinte: acima do contrato entre a operadora e o paciente, nós temos a lei. Acima da lei, nós temos a Constituição. A Constituição garante, e a lei abaixo dela, a lei dos planos de saúde, garantem que o contrato de plano de saúde não pode excluir nenhuma medida que dignifique a pessoa humana. Como o trabalho do fisioterapeuta promove saúde, faz prevenção, faz com que o paciente diminui até problemas cardiovasculares, risco disso, faz com que o paciente tenha uma vida um pouco melhor, a cobertura é certa. Então, muitos planos de saúde negam,
mas negam abusivamente. É importante que o paciente tome ciência dos seus direitos. E o fisioterapeuta realmente é muito relevante para a saúde. Vou aproveitar a tua presença aqui para dirimir mais uma dúvida. A Pamela, através da Inovar Saúde, quando nós nos cumprimentamos aqui, ela disse que a Inovar Saúde tem um sistema que vai até a casa do paciente. E com relação aos planos, não me consta que eles tenham a disposição de colocar o profissional lá na casa do paciente, né? Essa é uma restrição, eles querem o espaço físico deles, né? E não abrem mão disso. Apenas aproveitando que ela está aqui, existe a possibilidade deste tratamento ser feito no local? Existe, os planos de saúde já pensaram nisso? Ou isso é uma batalha... Zancopé, o plano de saúde não quer cobrir nada. Sim, Então, sim. Bom, já é um... Parte dessa ideia, né? É. Pois é, então eles já partem da ideia ou da disposição em não cobrir. Agora, se nós pensarmos, né, nessa inovação que a Pamela trouxe, de levar o atendimento até o paciente, basta pensar, para se dirimir a questão da cobertura ou não, que o paciente, se ele precisa ser atendido em casa por uma prescrição médica, não importa o que o plano de saúde rebata, não importa a negativa que o plano apresente. Muitos planos, depois que pegam uma prescrição médica para uma fisioterapia em casa, eles remetem para o médico do plano e o médico do plano, por óbvio, afasta. Não é necessário, o paciente tem que se deslocar até um centro, enfim. Sim. Isso é totalmente abusivo, porque quem comanda o tratamento, claro, com a anuência do paciente, é o médico. Então, o médico do paciente, aquele do paciente, o assistente, tendo prescrito fisioterapia em casa, o plano de saúde tem que pensar duas vezes em negar. E o paciente tem que ficar atento para não cair nessa abusividade negativa. Quando você fala o plano não pode negar, parece uma solução simples, mas é muito complicado. Corriqueira negativa. É complicado. É complicado. Você não tem o problema porque você não usa, né, planos de saúde para atender, você não tem o contrato com plano de saúde, o teu trabalho é diferente. Né? Isso, nosso atendimento é particular, mas a gente recebe pacientes que não conseguem o atendimento via o plano de saúde. Fácil. E aí a gente acaba, muitas vezes, ou tentando auxiliar esse paciente na fase de reembolso, mas realmente é muito complicado. É exigência por exigência, é comprovação por comprovação, e muitas vezes eles não conseguem. Não se comprova. Não, verdade. É que o raciocínio dos planos é o seguinte, é um raciocínio, desculpa o termo, macabro, aproveitando o Halloween. Sim. O raciocínio é o seguinte. Não, mas lamentavelmente é o que acontece. Sim. Azar de você que ficou doente. Infelizmente, tem toda a razão. Aliás, deveria chamar plano de doença, não plano de saúde. Exatamente. Não, bem colocado. Quando me perguntam, às vezes, qual que é o melhor plano para eu fazer, qual é o melhor operador, eu falo qualquer um. Porque o plano é só para você depois acionar judicialmente, porque ele vai negar quando você precisar. Infelizmente, a lógica deles é negar. Eles começam negando. Eles negam para todo mundo ou para a maioria. Quem correr atrás dos seus direitos recebe. Quem não correr, não recebe. Então, eles diminuem o custo. Mas nem sempre. Nem sempre. A maioria não corre atrás. A maioria dos pacientes não corre atrás ou por desconhecimento ou por qualquer outro motivo. Mas com isso eles acabam diminuindo o custo deles. Então a lógica é maldosa. A justiça é muito caro. É muito caro procurar a justiça. Custa muito dinheiro, vou traduzir assim. Não custa não. A pessoa, quando ela tem uma doença, algum problema que exija atendimento médico, tem uma prescrição, por exemplo, determinando um atendimento em casa, e o plano tem uma negativa, basta a pessoa ir até o juizado especial cível. A ação judicial não precisa ter um custo alto. Ela não precisa colocar... Senão ninguém sabe que você está... Perfeito, obrigado. A pessoa não precisa colocar um valor de ação altíssimo, basta ela procurar próximo à casa dela o fórum, o juizado especial cível nesse fórum e apresentar a negativa, os documentos pessoais, a carta, a prescrição médica para o tratamento em casa e solicitar ao juiz uma providência naquele sentido. Isso não tem custo. Então, é possível a pessoa buscar os direitos da saúde sem ter custo nenhum. Mas não é esse o conceito que nós temos. Não é esse o conceito porque, infelizmente, isso não é muito divulgado. Então, talvez até desinteressante para vários grupos que se divulgue uma justiça gratuita que é efetiva no Brasil. Então, a justiça do juizado especial civil, o antigo pequenas causas, é gratuita. Basta o paciente até lá. É claro que é importante o paciente, se possível, ser bem assessorado para que ele tenha um resultado final mais satisfatório. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico conosco no Gente que Fala. Dr. Letísio, é bom tê-lo aqui, Dr. Letísio. Que bom, eu que agradeço, Zancopé, a confiança de vocês e sempre parabenizo vocês pelo programa que vocês fazem.
Doutor Letísio, o assunto hoje é plástica nas pernas, cirurgia plástica nas pernas. É possível, através de uma cirurgia, estou sendo irônico aqui, hein, doutor Letísio? É possível ter perna mais bonita só com cirurgia, doutor Letísio? Olha, Zé Copé, é muito difícil. Uma pergunta que você está fazendo, como você falou, né? É uma pergunta de difícil resposta, né? Porque você tem inúmeros fatores. Você tem, por exemplo, vamos começar com a cirurgia pós-bariátrica. A paciente perde aí 50, 60 quilos. Ela vai ficar com uma flacidez boa na interna da coxa, às vezes próxima ao joelho. E então fica difícil. Você tem que fazer um lifting de coxa, você tem que fazer uma lipoescultura, você tem que fazer uma série de coisas para que você consiga melhorar aquele aspecto da pele. Você tem aquela moça que tem culote, que tem interna de coxa um pouco saliente, aquelas gorduras localizadas no joelho, que você pode fazer uma lipoescultura que dá excelente resultado. Você modela bastante as pernas, você modela bastante o formato do corpo. Entende? E aí você também tem coisas um pouco mais complexas, que você tem hipogenesias de músculos, de hipogenesia dos gastrocnêmios, que são os músculos da panturrilha, em que você pode colocar próteses intramusculares no espaço entre os músculos, que você faz como se fosse uma dilatação da região da panturrilha, para que aquilo fique mais simétrico uma perna com a outra. Sequelas de paralisia infantil que pegam em pequeno grau, que só causa atrofia da musculatura, que você pode melhorar o aspecto. Então, Rancopé, realmente o leque de opções é muito grande. E o leque de alterações que podem ocorrer nas pernas são muito grandes. Agora, da maneira com que você perguntou, aparentemente assim, é só para deixar a perna mais bonita. Existe sim, Jacopé. Você faz lipoesculturas, você faz tratamento de celulite. A celulite é um problema meio... Primeiro que o nome é errado, né? Celulite, na teoria, seria inflamação na célula, mas é aquele aspecto de casca de laranja que forma na pele devido ao acúmulo ou uma gordura mal nutrida, mal irrigada. Então, daí você parte para tratamentos estéticos da pele, da região. Você tem que fazer uma boa nutrição da paciente, que às vezes ela tem uma certa flacidez que não precisava ter. Então, realmente é uma área muito grande. As pernas das mulheres são partes do corpo delas muito... Você vai em academia, os homens querem ficar com os braços e os peitorais grandes, né? As mulheres querem ficar com as pernas bonitas, bem torneadas. Então, a atividade física é muito importante. O formato da nádega, o formato da coxa é muito importante, porque você pode, com atividade física, fazer uma hipertrofia, tanto da panturrilha, dos músculos da coxa, da nádega. Então, a soma de tudo isso, Zé Compé, você tem pernas mais bonitas, como você falou. Imagino que se não for uma cirurgia corretiva, principalmente nesta época do ano, é mais uma questão estética. Então, a lipoescultura seria o mais procurado, eu posso colocar dessa forma, doutor Letísio? Com certeza, Zé Compé. A lipoescultura, os tratamentos em nível assim de radiofrequência, de ultrassom, que você melhora um pouco o turgor e, Zancopé, importantíssimo, uma boa dieta, uma atividade física comedida, orientada por um personal trainer que saiba fazer direitinho, você tem resultados muito bons, Zancopé. Você tem uma mulher que tem o tronco relativamente grosso para as pernas, você faz uma lipoescultura na região do tronco. Se tem ao contrário um tronco fino, uma perna grossa, você tem que diminuir um pouco os culotes, a interna da coxa, o joelho. Então você vai equilibrando o corpo, porque você não pode só olhar a perna, você tem que olhar a perna em relação ao corpo. Existe essa harmonia.
Em relação à nádega, às vezes a gente pode colocar prótese de nádega, que você aumenta a projeção da nádega e você faz com que a raiz da coxa fique mais harmônica em relação ao conjunto todo, a coxa e nádega. Então, realmente é um tema bastante vasto, mas como você simplificou e simplificou bem de uma maneira geral, a lipoescultura ajuda muito. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Um abraço. Um abraço, saúde e paz para todos aí. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse Na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. A cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz assim de todo lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, programa Gente que Fala. Telefone 5052-6622 à sua disposição. Conosco hoje a fisioterapeuta Pamela Bulgarelli, da Inovar Saúde, também o advogado Francisco Tadeu Souza, que é especialista em direito médico e da saúde. Pamela, eu vou repetir uma colocação que eu fiz numa outra oportunidade que você teve aqui no Gente que Fala. Conceito de fisioterapia, fisioterapeuta, para a recuperação de alguém que esteja com problemas graves.
não é essa diversidade de atendimento que a fisioterapia oferece hoje. Exatamente. Quando você fala, a gente atende em casa, a gente tem a impressão que é aquela pessoa que está travada na cadeira de roda, travada numa câmera, numa cama, não é? Que a fisioterapia só serve nesses casos. Isso. Mas não é essa a dimensão que hoje tem a fisioterapia, de você poder auxiliar as pessoas de outra forma, não apenas em situação crítica. De reabilitação, exatamente. Na verdade, a fisioterapia ela foi criada, difundida e desenvolvida para ter esse aspecto, né, de prevenção, promoção e reabilitação. Mas, realmente, o que ficou difundido, que a maioria das pessoas conhecem, é exatamente a reabilitação. Né? Como a gente comentou no bloco anterior, ela tem a função de prevenir, de promover e de tratar também sequelas de qualquer patologia, qualquer doença que possa ter acometido um indivíduo. Mas a fisioterapia ela é ampla e ela é extremamente necessária. Não é puxando para o meu lado, claro, mas a gente tem um papel muito fundamental na qualidade de vida, que compreende o contexto todo de um indivíduo. Né? Então, como é que ele vai se relacionar com a família, como é que ele vai se relacionar com a sociedade no dia a dia do trabalho dele. Então, o nosso trabalho realmente é amplo, ele é holístico, ele olha o paciente como um todo, desde o que pode vir a acontecer com ele, orientando, ensinando, né, fazendo a promoção da saúde através de exercícios, ou qualquer outro trabalho que possa ser segmentado e importante para esse indivíduo depois de uma análise, né, feita para ele, especialmente, e no processo de reabilitação e readaptação aí ao longo da vida. Anteriormente, no primeiro bloco, a gente fez referência ao uso de notebook no colo que possa causar câncer de próstata. Estamos no Novembro Azul e este é um tema que ganha discussão em todos os pontos. E, recentemente, eu ouvi alguém falar sobre fisioterapia para câncer de próstata, paciente com câncer de próstata. Isso. Como é que é isso? Na verdade, não é para o paciente propriamente do câncer de próstata, como é no caso do Outubro Rosa, que a gente comentou num programa passado, que dá para intervir até anteriormente, né, quando a gente diagnostica. Mas, no caso do Novembro Azul, né, do câncer de próstata, que a gente vale salientar que os homens têm que procurar a prevenção, têm que fazer o exame, têm que largar a mão do preconceito e cuidar da saúde, que é extremamente importante e tem um resultado, um prognóstico alto quando descoberto inicialmente. Largar a mão do preconceito porque você não é homem. Mas sou mulher, também passo por algumas coisas. Mas é interessante, né? Um exame de sangue. Ele concordou. Você vai chegar lá, se Deus quiser. Lembrando que ali, se na família tiver algum caso, 45 anos já é necessário começar, né, a investigação. Mas é para a saúde, o bem é maior, né? Sim. Mas, realmente. E aí, a fisioterapia, onde que ela vai intervir? Quando há a opção pelo tratamento da cirurgia, que é retirada da próstata, muitas vezes não, ali de 3% a 5% dos casos que são relatados, né, cientificamente, pode acontecer incontinência urinária, né, por uma lesão muscular, uma lesão nervosa, quando é feito o tratamento cirúrgico. Nesses casos, a fisioterapia pode intervir. Né? A gente vai fazer o tratamento para reabilitar esse indivíduo e até ali, entre 6 meses e 1 ano, conseguir promover a continência dele de novo. Então, ele pode ter a perda urinária, seja no esforço, ao tossir, ao carregar um objeto, ou por uma hiperatividade da bexiga, né? Aquela vontade urgente que às vezes dá e ele não consegue controlar. Então, a fisioterapia vai agir exatamente nessas questões. Então, vai fazer uma avaliação desse indivíduo, descobrir quais os 2 tipos de incontinência ele tem, né, se é por hiperatividade, se é por esforço. Em associação com o urologista, é muito interessante trabalhar, porque ele pode pedir um exame urodinâmico, que a gente vai avaliar exatamente como é que está a bexiga dele funcionando. E aí, a partir desse procedimento, a gente vai desenvolver algum tratamento para ele, que vão ser exercícios básicos, que a gente pode fazer no dia a dia, sem lesão ou com lesão, que são exercícios de assoalho pélvico, que é essa musculatura que protege aí a região interna do nosso corpo, que dá sustentação para a bexiga, para os órgãos mais baixos. São exercícios básicos, como se a gente fosse contrair para segurar o xixi e chegar até o banheiro. É essa solicitação que a gente pede. Biofeedback, que aí cai nessa questão de ser mais custoso. Então, infelizmente, o paciente que muitas vezes não tem um plano de saúde, alguns planos até não cobrem, que são aparelhos de eletroestimulação, que a gente vai colocar no paciente, e ele vai acompanhar
como é que está sendo feita a contração, é um biofeedback mesmo. Ele assistindo como ele está contraindo, ele consegue melhorar a performance dele. E terapia comportamental, né? Ele se conhecer, ele conhecer sinais e sintomas e se prevenir. Porque a gente sabe que a incontinência urinária, uma vez instalada tanto em homem quanto em mulher, prejudica demais a qualidade de vida. Você disse que tem 2 tipos? Isso, por Essa hiperatividade repete de urgência. esses 2 tipos. A incontinência urinária por urgência, né, que é uma hiperatividade da bexiga, o paciente ele tem uma vontade súbita de ir ao banheiro, ele não consegue segurar, porque a bexiga não consegue manter esse músculo detrusor, ele não tem força total, ele não consegue sustentar até o indivíduo se deslocar a algum lugar, e por esforço, ele não tem essa força da musculatura, que eu acabei de comentar que a gente treina, né, para ter força suficiente. Então, por exemplo, eu vou arrastar uma cadeira, eu não consigo ter a força suficiente para reter a urina. Meu abdômen exerce uma pressão tão grande que acaba liberando a urina. Então, imagina isso no dia a dia dos indivíduos, né? E acaba prejudicando demais, leva uma qualidade de vida ao nível mais baixo que conseguir. Extremamente constrangedor. Extremamente constrangedor e perigoso por infecções urinárias de repetição que podem acontecer, né? Por diversos outros problemas que podem trazer para a saúde. Dr. Francisco Tadeu Souza, aproveitando tua presença aqui, já que o senhor é especialista em direito médico e da saúde, antes da gente conversar com o doutor Letício, o senhor fez referência a doenças raras. Então, nós estamos tratando de câncer, estamos tratando especificamente de câncer de próstata, são doenças, lamentavelmente, muito conhecidas. Mas o que seria doença rara? Doenças raras são Falando em termos jurídicos. Perfeito. Ok? Ok. Doenças raras são doenças de baixa prevalência. Ou seja, são doenças que não têm uma incidência tão grande na população em geral. Mas, apesar de serem raras, de baixa prevalência, o Brasil tem 13 milhões de pacientes com doenças raras. Então, é muita gente. Pessoas que, na maioria dos casos, dependem de um tratamento de altíssimo custo. Então, por exemplo, fala-se muito em câncer, fala-se muito em oncologia. Temos aí o louvável Outubro Rosa, o inigualável Novembro Azul. Mas é importante que se lembre também, dentre essas doenças mais famosas, doenças pouco lembradas. Então, doenças que as pessoas não conhecem o nome, ou que os nomes são muito difíceis. Sim. Essas doenças têm um tratamento muito caro. Eu não consigo falar de doenças raras sem associar os pioneiros e pessoas que têm levantado a bandeira de doenças raras no Brasil, como, por exemplo, a Associação Paulista de Mucopolissacaridose e Doenças Raras. O nome já é difícil em função da doença. Quanto tempo você demorou para aprender esse nome? Eu fiquei treinando trava-línguas em casa, para chegar aqui e falar bonito. Mucopolissacaridose. Mas tem outras também, por exemplo, Sim. Amiloidose, paramiloidose. E os nomes são muito complicados. Mais complicado que o nome é o diagnóstico, como ela bem colocou. O diagnóstico muitas vezes é tardio, o diagnóstico é desacertado e aí o tratamento também começa muito tarde. Então é importante que os pacientes, quando tem alguma suspeita, quando o médico não consegue diagnosticar alguma doença, alguma questão diferente na criança, é importante que os pais procurem associações como essa que eu mencionei, a PMPS, e busquem informações de como conseguir, de como localizar um médico que possa dar o diagnóstico e começar um tratamento quanto antes. Doenças raras é uma bandeira que está sendo levantada mais no Brasil agora em função dessa associação, mas também é uma questão muito importante para a nossa sociedade. Então, Francisco, com relação não exatamente a essas doenças raras, mas medicamentos, né, que as pessoas às vezes precisam, são medicamentos importados, nós não temos aqui laboratórios que produzam. Aliás, agora tem o tratamento através de maconha, né, de derivados da maconha, que parece um bicho de 7 cabeças, mas tem pessoas que querem recorrer a esse tipo de tratamento. Tem lá o diagnóstico que é possível utilizar esse tipo de medicamento, mas é inatingível para o brasileiro que mora aqui. Tem algum procedimento que consiga superar isso? Sim, tomando, por exemplo, esse caso do canabidiol, eu até não havia passado o nome acertado, peço desculpas, mas com relação ao tratamento com medicamentos que é não mais autorizados fácil no para as Brasil. pessoas que Verdade, estão nos tem toda a razão. ouvindo entenderem a maconha e não Tá como é que é? certíssimo. Canabidiol. Mas, realmente, o tratamento para alguma doença, por exemplo, canabidiol seria para pacientes com um tipo específico de epilepsia, mas não só com relação a esse medicamento, mas todos os medicamentos que não são autorizados no Brasil, que talvez não tenham passado por pesquisas aqui no Brasil, que não sejam aprovados na Anvisa, não sejam incorporados no SUS, enfim, que o SUS não fornece. É importante que o paciente se paute sempre no relatório médico fundamentado. É importantíssimo para o acesso a qualquer medicamento,
tanto os produzidos aqui quanto os produzidos lá fora, que não passaram pelos entraves burocráticos para chegar até as mãos do paciente, é importante que ele tenha um relatório médico expondo a doença, expondo o esgotamento de outros protocolos clínicos e prescrevendo aquele medicamento específico. Quando o paciente tem um relatório médico nesses termos, nesses moldes, ele vai até o SUS, aliás, ele vai até o juiz, porque o SUS não fornece, e o juiz manda conceder ao custo do Estado. O Estado deve cobrir. A saúde é sim o direito de todos e dever do Estado. Então, apesar da Procuradoria, apesar do Ministério Público e alguns juízes rebaterem a questão da obrigatoriedade de o Estado fornecer alguns medicamentos ou não, nada supera o que está escrito na Constituição. É um direito do paciente. Então, lembrando também de doenças raras, o pessoal de medicamentos à base de maconha, medicamentos para câncer, qualquer que seja a doença, é direito do paciente. Tudo começa com um relatório médico fundamentado. Você citou um aspecto interessante, né? Nós estamos desde o início do programa falando sobre planos de saúde, mas aí o senhor citou o Estado, né? Eu consigo interpelar o Estado, eu consigo processar o Estado, eu consigo alguma coisa contra o Estado, né? Porque não é junto nem a favor, é contra o Estado. Porque a justiça no Brasil é meio complicada, nem todo mundo tem acesso. Eu disse há instantes que é caro, né? Eu tenho que contratá-lo, o senhor não vai sair de graça, é a tua profissão. Com certeza. Então, eu estou fazendo o papel de leigo aqui, que precisa de um advogado para interceder junto ao Estado, né? Para fazer uma interpelação junto ao Estado. Então, eu fico com as dúvidas, se eu consigo, eu falo, Estado, eu já perdi. Então, muitos pacientes têm essa mesma dúvida. Agora, acontece o seguinte, tudo começa, Zancopé, e aí eu enfatizo muito isso, no relatório médico. Quando o paciente tem esse relatório médico em mãos bem fundamentado, ele pode sim procurar a farmácia do Estado e solicitar, preenchendo os formulários específicos que a farmácia oferece, que a farmácia fornece, solicitar um medicamento por via administrativa. Se o medicamento for negado, ele procura sim o juiz. O juiz vai determinar, vai conceder uma decisão liminar, ou seja, uma decisão que vale até o final do processo, e aí o paciente passa a receber aquele medicamento. É claro, quando eu falo em o juiz dar liminar, em a pessoa buscar a justiça, parece tudo muito fácil, tudo muito tranquilo. Vou ser bem realista. É isso que eu estou tentando entender. Você fala, procura o juiz. Não, procura o juiz. Fácil. É claro, não você vai bater na porta do juiz, ele não vai te atender. Isso. Não, mas sendo bem realista, a questão, por mais que eu simplifique, ela tem os seus entraves típicos do Brasil. Então, quando o paciente ele está em punho, ele tem em mãos um relatório médico bem fundamentado, ele deve sim procurar o juiz por meio, se possível, de um advogado. Se ele não tiver condições de pagamento, pagar um advogado da região dele, é importante que ele procure o juizado especial cível, que é gratuito e não depende de advogado para apresentação de uma ação. Se ele não tem condições de procurar o juizado especial cível, que procure a defensoria pública. Recomendo sim que ele procure defensoria ou um advogado para que ele seja assistido tecnicamente. Nunca ele vai chegar diretamente no juiz, mas é importante que ele faça chegar o caso dele até o juiz. Detalhar esses caminhos. Claro, espero estar sendo claro até. Não, perfeito, mas procure o juiz. É preciso detalhar esses caminhos para se chegar ao juiz. Justo. Né? Porque pelo jeito que o senhor coloca aqui, parece que é muito fácil. Não, ele vai passar na porta do juiz, mas não é de jeito assim. nenhum. O tratamento já não é fácil e é aquela coisa. O tratamento não é fácil. Agora, para ele ter acesso a esse tratamento, talvez seja tão difícil quanto. Eu estou simplificando, mas a pessoa deve sim estar ciente de que ela vai ter umas dificuldades, com certeza. Por isso que é importante que ela esteja em mãos com o principal documento de todos, que é o relatório médico bem fundamentado. Sim. Quando ela chegar até o juiz por meio de um advogado, por meio de uma ação judicial, e aí a pessoa que estiver lá trabalhando no fórum, se for no caso do juizado especial cível ou se for por advogado, eles vão definir qual juiz, mas quando o caso dela chegar até o juiz, estando ela com esse relatório, ele vai contar muito para ele conceder aquele medicamento ou não. E aí eu quero salientar, até porque a gente puxou para esse lado bem realista da questão, uma vez dada uma decisão judicial para que o paciente tenha acesso ao medicamento, isso não é garantia de que esse medicamento vai chegar em 24 horas, de que esse medicamento vai chegar no outro dia. Não é garantia. Uma coisa é conseguir uma decisão de um juiz determinando a entrega de um remédio, outra coisa é conseguir o cumprimento daquela decisão daquele juiz.
E aí o cumprimento depende de estoque, depende de algumas medidas judiciais, como, por exemplo, ofícios, multa diária, para que aquela decisão seja obedecida pela Secretaria de Estado da Saúde. O processo de importação de um medicamento normalmente leva algum tempo, sim. Mas é importante que o paciente esteja ciente de que tudo começa com esse relatório médico e aí tudo se desenrola em função dessa prescrição. Estando com isso em mãos, a chance é muito grande dele conseguir. Pamela, a gente falou há instantes sobre o notebook, que pode trazer consequências drásticas quando você usa ele muito no colo, né? Quando os homens usam, até consequência de câncer de próstata. Mas e o celular? Continua? Eu falei daquele telefone que tinha, você não viu, não chegou a ver, que tinha um suporte, as secretárias ficavam todas elegantes com o seu suporte lá para conseguir manter o telefone no ombro, né? Hoje o celular não é diferente disso. Não, nem um pouco. O celular é o mal do século, se formos falar assim, né? Além do vício... Muita gente com o pescoço torto. Muita gente, e com muito problema nas mãos, né? Os smartphones trouxeram essa facilidade tão grande para a gente se comunicar, né? Principalmente no teclar, né? No conversar pelo celular, mas trouxe grandes problemas também, né? A facilidade, igual do notebook, a gente pode carregar, não só o homem quanto a mulher tem que ter o cuidado de não ficar colocando no colo por queimaduras e outros problemas, mas o celular também. Além de ser como as telefonistas antigamente, colocando o celular, apoia o pescoço e vai digitar, de trazer um mal extremo, né? Problemas musculares, articulares. É semelhante, né? É semelhante o celular. É semelhante. O problema... Aquele quadro que eu descrevi da secretária. Exatamente. E diversas lesões que acompanham desde lá até hoje. Né? Onde o problema é quando eu começo a segurar o telefone, o celular no pescoço, onde é o problema maior? Reflete na coluna? Totalmente na coluna. Os músculos que estão, né, circundando, que são os auxiliares dessa musculatura de ombro, de cintura escapular, todo esse processo que a gente trabalha, acabam sendo prejudicados. Uma vez que eles começam a ser prejudicados, eles estão tentando nos proteger, eles estão tentando fazer o papel deles, porém a gente passa numa postura errada, tende a ficar mais tensionado, a gerar um espasmo, que é uma rigidez dessa região que geralmente a gente sente quando a gente palpa e fala, nossa, estou tenso, está duro, está rígido, você está adotando uma postura errada. E ele está tentando segurar. Uma vez que ele já esgotou o máximo da possibilidade de tensionar, de segurar, até de dor, que a gente vai protelando, a gente não liga muito, põe uma bolsinha aqui, uma bolsinha ali, toma um remédio sem prescrição médica, faz errado. Não, no brasileiro não faz isso. Não, nunca. É muito difícil, né? A conversa aqui é só, e aí? Não sei o que você toma, o que não é, né? Os pacientes, a gente ouve muito isso, principalmente idosos. É um bate-papo só de doença e remédio. Mas, uma vez que o músculo já fez a sua função, quem vai sofrer já está sofrendo, mas quem vai sofrer a sequência final é a coluna, principalmente região cervical, né? Tem um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos, que um neurocirurgião, ele foi avaliando quanto de carga a gente colocava na nossa cervical conforme a gente ia conversando no celular e quanto a gente fazia de inclinação, né, o pescoço para frente e para trás. E ele observou que a nossa cabeça pesa em torno de 4 quilos. Conforme a gente vai inclinando e a gente vai inclinando para conversar e vai ficando cada hora mais introspectivo, né, que é super interessante estar ali, a gente pode adicionar até 27 quilos à nossa cervical. Então, imagina o estrago que isso não vai fazer, né? Hérnia de discos e afins que podem surgir. Então, tem que tentar achar um jeito menos errado de cuidar e afastar esse celular, manter a coluna um pouquinho mais reta, trabalhar com o olhar. É o ideal. Doutor Francisco, uma última pergunta. Estamos no finalzinho do Gente que Fala. Há esperança para os clientes da Unimed Paulistana? Os clientes da Unimed, infelizmente, Paulistana, foram colocados numa situação em que está cada um por si. Para ser bem sincero, também realista. Mas há esperança sim. Eu até aproveito para recomendar o seguinte: muitos pacientes têm nos procurado relatando problemas do tipo, eles mudaram para um plano de saúde, o plano de saúde foi de um valor, novo plano é de um valor menor, mas também a cobertura é menor. Ou seja, não há paridade, não há igualdade entre a cobertura oferecida pela Unimed e o novo plano. É importante sim que o paciente lembre da seguinte frase: nada no Brasil é afastável do Poder Judiciário. Então, se ele se sente lesado, se ele não tem igualdade nas condições de outrora, é importante que ele procure o juiz por meio de um advogado. Perfeito. E aí ele tem o seu direito assistido. Procure seus direitos. E houve uma maldade terrível agora, porque nessa fase de transição, os usuários lá, não sei como é que é o termo correto, daqueles que foram enganados pela Unimed Paulistana, né, receberam o boleto e a informação que se não pagasse aquele boleto não teria a transferência para outra, né, não seria habilitado em outro plano. E todo mundo pagou aquilo lá. Deve ser o 13º daqueles que maldosamente enviaram esses. O que infelizmente é abusivo, totalmente abusivo, sim. O paciente deve procurar seus direitos, sim.
Dr. Francisco Tadeu Souza, especialista em Direito Médico e da Saúde, tem um endereço, um site que se possa localizá-lo? Sim, vou deixar meu e-mail até para dúvidas. As pessoas que tiverem dúvidas até com relação à Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas, vou deixar meu e-mail direto. Posso? Pois não, por favor. Que é fco.tadeus@gmail.com. Podem escrever, eu sempre respondo dúvidas de pacientes, dúvidas com relação ao trabalho junto à Assembleia Legislativa, eu estou à total disposição. Repete, FCO? fco.tadeus@gmail.com. Muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. O prazer foi todo meu. Pamela Bulgarelli, como eu entro em contato com Inovar Saúde? Tem o nosso site, inovarsaude.com.br, o nosso Facebook, que tem todos os nossos contatos, e essas dicas que a gente comenta aqui, a gente deixa para todo mundo, então é só curtir a página, facebook.com/saudeinovar, é o inverso, e lá também tem os nossos contatos de telefone, e-mail é inovarsaude@inovarsaude.com.br, e a gente também dá todas as dicas para o que precisar. Grato por ter vindo ao Eu que Gente que agradeço. Fala. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Muito bom.